Nosso devocional, o Tempo com o Pai, está começando. E eu sempre começo o meu dia assim, com a alegria de poder ler a palavra do Senhor, de aprender mais com Deus. E hoje o nosso tema é religiosidade versus relacionamento com Deus. Então, se você faz parte de uma igreja ou se você não faz parte de uma igreja justamente porque você não gosta da religiosidade, fica nesse devocional porque nós iremos tratar isso no seu coração hoje. Você que está chegando aqui, já compartilha aí no grupo dessa igreja, no grupo dessa família, com os seus amigos, porque alguém precisa ouvir isso hoje, para que nós possamos curar algumas feridas em relação à religiosidade. Lá no passado, Jesus combatia os religiosos através de parábolas, através de formas mais fáceis da gente entender e buscar assim, entender o que é religiosidade e o que de fato é relacionamento com Deus. Então, já compartilha, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário abaixo e o que você pensa sobre isso e se faz sentido o que nós estamos trazendo aqui nesse devocional. E para começar, vamos pedir para que o Espírito Santo esteja falando com nós nesse momento. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos o dia de hoje em suas mãos, ó Deus, e nós pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento, ó Deus, nos traga entendimento da sua palavra e que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e que nós possamos praticá-la. Assim eu oro, em nome de Jesus. Então vamos lá. Gente, para trazer esse contexto sobre religiosidade, eu busquei alguns versículos para que a gente possa ler e entender. E um deles, ele vai se encontrar lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 8. Mas tem todo um contexto para a gente entender o que significa isso. Lá no versículo 8 vai dizer assim: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o contexto todo ele está trazendo Jesus e a tradição judaica, né? Porque lá naquela época tinha muitos, os fariseus, né? Os mestres da lei que vindos de Jerusalém foram até Jesus e perguntaram por que os discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer, né? E como se isso aí fosse fazer, não vai para o céu porque você não lavou a mão, tipo isso. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Então, muitos religiosos da época distorciam a vontade de Deus, colocavam mais sobre regras pautadas por eles mesmos. E quando Jesus veio, ele teve que quebrar muitas coisas em relação a isso, né? E a maioria, bom, para ter uma ideia, né? Foram os religiosos que crucificaram Jesus. Foi justamente eles. Então, a gente precisa entender o quê? Quando a gente vê hoje, nos dias de hoje, né? A gente precisa entender o que está relacionado com a religiosidade. E só quem tem relacionamento com Deus consegue identificar. Porque senão nós vivemos num mundo de alienação. Por exemplo, tenho que fazer tudo corretinho assim, preciso decorar a Bíblia. Deus não está preocupado se você decora versículo. Não é isso que Deus quer de você. O que Deus quer de você é relacionamento, é intencionalidade da intimidade com Deus, é você ser intencional em buscar a Deus de todo o seu coração. Ele não se importa o quantos versículos você decora, isso você pode ficar tranquilo, porque tem um monte de gente que acha que decorar versículo é ser próximo de Deus, quando na verdade isso mais mostra a religiosidade. Você precisa sim buscar a palavra do Senhor de todo o teu coração e viver a palavra. É diferente de você saber vários versículos, mas não viver isso. O que Deus quer de nós é que a gente conheça a palavra e tenha um coração amável
É isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele e que a gente ame as outras pessoas, que a gente cumprimente, abrace, esteja presente na vida delas, possa servir e ajudar. Não está relacionado com decorar a Bíblia. Também, o principal foco aqui é que o Evangelho nos chama a ter a intimidade com o Pai e viver na plenitude de Deus. Para a gente saber, tá? Eu gosto muito de trazer as aplicações para a nossa vida. Para a gente saber se é religiosidade ou não, nós devemos analisar alguns pontos, tá? E assim, hoje tem várias formas, né, de se aproximar de Deus. Não é, só lá dentro da igreja você vai ter intimidade com Deus. Não. Eu vejo a igreja como um braseiro. E você estando longe dela, o que acontece com a brasa quando ela fica longe do braseiro? Ela se apaga. Então a igreja é um ambiente onde a gente busca estar mais fortalecidos em Deus. Então sim, a gente precisa ir à igreja. Isso não é uma forma alienada de pensar. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. E a igreja é um ambiente, né? É o braseiro para a gente se manter com o espírito aceso. Isso é importante vocês entenderem. E aí a gente precisa olhar para os outros ambientes que também nos aproximam de Deus, que não devem ser exclusivos e viver disso. Não é rituais que Deus quer, e a palavra do Senhor nos exorta em relação a isso. Porém, entretanto, tem coisas que a religiosidade vê como coisa mundana, coach, não sei o quê. Isso é alienamento da mente. Por quê? Eu conheço o coach, eu conheço os legendários, que é um grupo de homens que vão à montanha orar. Eu conheço o Muriá, que é um ambiente onde você fica isolado do mundo, só orando, buscando Jesus, jejuando. E aí, algumas pessoas que são alienadas falam assim, porque isso aí é modinha do mundo. Gente, se você olha para um objeto e você não conhece, vamos pensar, você olhou nesse produto aqui, ó, você vai dizer que ele não serve para nada, que ele não presta, que ele não é bom porque ele é modinha do mundo? Sem você conhecer, você não pode falar isso. Justamente porque você vai estar sendo uma pessoa alienada. Isso mesmo. Alienação significa que você vai acreditar no que os outros falam e vai ter muito medo, né? Eu não vou fazer isso porque Deus não vai gostar. Sendo que, se você analisar com inteligência, o que você vai ter que analisar? Está fundamentado na palavra de Deus? Ou seja, a Bíblia é um manual que a gente precisa ler, aprender, se dedicar a ela justamente para você viver uma rotina dessa. Eu já passei por 2 processos de coaching e tudo que eu aprendi foi ter uma rotina de oração, alinhar os seus pensamentos. A rotina de oração é o que eu posso trazer de tudo isso que eu aprendo todos os dias para a minha vida. Quem que me ensinou essa rotina? Essa rotina foi através do coach que eu aprendi a ter uma rotina de alimentação, uma rotina de cuidado com o corpo, uma rotina de alimento da minha alma. Então, assim, às vezes as pessoas falam as coisas que não são reais. Também, vamos pensar nos legendários. Grupos de homens que sobem a montanha para orar. Grupos de homens que são o quê? O que tem nisso que nós precisamos olhar? Para saber se é religiosidade ou se não é. Pontos importantes. Glorifica a Deus? Será que subir a montanha e orar glorifica a Deus? Legendário número 1, Jesus Cristo. E todos os outros são o quê? Seguidores de Jesus. Não existe um homem na terra sendo exaltado. Existe Deus, Jesus, o primeiro legendário que é exaltado, que é buscado, que homens se quebrantam na montanha e que voltam transformados. Outra coisa que nós precisamos analisar, se é de Deus ou se não é se produz frutos. Gente, você que não conhece os legendários, você precisa conhecer.
Nós já estivemos, acho que estamos na terceira vez que o meu marido foi, e quando nós voltamos, nós enchemos uma igreja, a maior igreja geralmente da região, e homens testemunham a transformação que eles sofreram na montanha. Homens são convertidos lá. E casamentos são restaurados, existe perdão, existe cura, existe a presença do Espírito Santo. Então, quando vocês se tornam pessoas alienadas, vocês não conhecem algo, vocês falam, não, isso não vem de Deus. Mas você já parou para pensar se está fundamentado na palavra do Senhor? Porque é isso que você precisa entender. Você já parou para pensar se glorifica a Deus subir na montanha para orar? Ir para o Muriá, ficar uma semana orando? Será que glorifica a Deus? Produz frutos? Será que produz frutos? Legendários está produzindo frutos todos os anos. Muito, acredito eu, que muito mais que muitas igrejas. O que mais leva as pessoas para mais perto de Deus? É isso que nós precisamos identificar e não pensar que é modinha do mundo ou coisa parecida. Inclusive, existe alguns encontros que são feitos e o exemplo deles, né, do Wendel Carvalho, do Paulo Vieira, do Anderson Luiz, que no final desses eventos, o chamado que eles fazem é quem decide aceitar Jesus. E muita gente é convertida nesses ambientes. Então, a gente precisa olhar e pensar esses 4 pontos importantes. Antes de falar bobagem, eu reconheço que a Bíblia é o caminho que nós devemos seguir para se aproximar de Deus, para ter intimidade de Deus, porque daqui é fonte de vida, de esperança, de luz, de tudo, de tudo. Mas nós não podemos ter uma cabeça alienada e dizer que algo não vem de Deus sem conhecer, sem entender se está fundamentado na palavra, se glorifica a Deus, se produz frutos e se leva a pessoas a se aproximarem de Deus. Justamente, é esses 4 pontos que nós precisamos identificar para saber será que eu posso participar? Será que eu posso conhecer o coach? Será que eu posso ir para o Legendários? Ou será que é pecado? Nós precisamos entender que o que Deus quer é um coração quebrantado, que Deus quer que você viva sobre a palavra dele. E indiferente de ir para a montanha ou não ir para a montanha, é sobre Jesus. Sempre foi sobre Jesus. E as pessoas que buscam subir a montanha, as pessoas que buscam experiências mais profundas com Deus, elas não estão erradas. Elas não estão. A única coisa é que elas estão pensando fora da caixa. Elas não precisam viver com como é que fala aqueles negócios que coloca assim nos cavalos? Eu esqueci. Mas é tipo isso aqui, ó. Que você não pode olhar pro lado. Não pode. Não é assim a vida do cristão. Ele precisa, sim, ter intimidade com Deus todos os dias, buscar essa experiência diariamente, amar a presença do Espírito Santo, e tá tudo bem se ele quiser ter experiências extraordinárias na montanha, está tudo bem se ele quiser ter experiências e rotinas diárias vindas de um direcionamento do coach. Não tem problema nenhum ele atravessar 3.000 quilômetros para ir no Muriá e ficar uma semana em jejum e oração. Não, as experiências com Deus, o conhecimento de todas as coisas que existem, conheceis a verdade e ela te libertará. Busque sim experiências com Deus, não tem problema nenhum. O extraordinário está no nosso dia a dia, a presença dele. O buscar aqui, a leitura, o nosso dia a dia, mas não seja alienado em não conhecer algo e falar bobagem, porque justamente nós precisamos conhecer a verdade para que ela liberte o nosso coração desse alienamento. Não permitam que a religiosidade tire as experiências extraordinárias que Deus tem para você. Amém? Vamos fazer uma oração?
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de devocional. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a sua palavra liberta. A sua palavra nos dá a liberdade de poder viver tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor trouxe tanto entendimento da sua palavra. O Senhor colocou os religiosos no lugar deles. Senhor, obrigado, porque o Senhor abre a nossa mente todos os dias para que nós possamos buscar mais e mais de Ti. Não nos deixe, ó Deus, cair na religiosidade, que nós possamos usar a nossa vida para honrar e glorificar o Seu santo nome, e que todos os dias a vontade do nosso coração seja a busca constante do Senhor. Pai, obrigado por ter libertado a minha mente. Obrigado, a Deus, pelo conhecimento, pela sabedoria que o Senhor tem nos entregue todos os dias, Pai. Não permita que nós caímos numa vida de alinhamento. Não permita, Deus, que nós deixamos de buscar o Senhor de todas as formas possíveis. E, Pai, obrigado. Obrigado, porque o Senhor tem sido presente em nossas vidas. Pai, eu te peço pela vida de cada um que está nesse devocional, ó Deus, que o Senhor liberte o coração deles, que o Senhor cure as feridas emocionais deles, que o Senhor cure também a religiosidade do coração deles. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém! Amanhã nós estamos aqui novamente.